Como aconteceu com o paciente da doença de Vipre, McFabe começou a ligar os pontos. Nessa mesma época, ele estava estudando como ocorriam os danos no cérebro durante derrames e pesquisando os efeitos de uma molécula chamada propionato. Essa molécula faz parte de um grupo de substâncias químicas importantes produzidas pela flora intestinal, que resultam da decomposição dos restos não digeríveis de nossas refeições. Conhecidos como ácidos graxos de cadeia curta, os três principais são o acetato, o butirato e o propionato. Todos desempenham vários papéis e são fundamentais para a nossa saúde e felicidade. Mas o que impressionou McFabe foi que, apesar de o propionato ser um composto químico importante do corpo, essa substância também era usada como conservante em produtos de padaria, exatamente o tipo de alimento que muitas crianças autistas desejam. E ainda por cima, sabe-se que as bactérias do gênero Clostridium produzem propionato, que em si não é algo ruim. No entanto, o Dr. McFabe começou a se perguntar se as crianças autistas estavam com overdose de propionato. Será que a flora intestinal alterada no autismo estaria produzindo propionato em excesso? E será que essa substância é capaz de afetar o comportamento? McFabe iniciou uma série de experimentos a fim de descobrir as respostas. Através de uma cânula minúscula posicionada na coluna vertebral de ratos vivos, injetou quantidades ínfimas de propionato no fluido que chega ao cérebro. Após alguns minutos, os ratos começaram a se comportar de forma estranha, girando no mesmo lugar, fixando-se num só objeto e correndo por todo lado. Quando dois ratinhos foram colocados na mesma gaiola e receberam propionato, não pararam para cheirar um ao outro e interagir, como fariam normalmente. Em vez disso, se ignoraram e ficaram correndo em círculos. Não havia nada de sutil na reação deles, e a semelhança com comportamentos autistas é impressionante. Você pode encontrar os vídeos dos ratinhos na internet. Preferência por objetos em vez de pessoas, ações repetitivas, tiques, hiperatividade, tudo isso sintomas do autismo, ficaram evidentes enquanto o propionato agia no cérebro. Dentro de meia hora o efeito passou e os ratos voltaram a seu comportamento normal. Os animais que receberam soro fisiológico, como placebo, não apresentaram nenhuma mudança no comportamento. Injetar propionato sob a pele ou alimentar os ratinhos com ele produziram o mesmo efeito. O cérebro daqueles ratos havia sido sequestrado por essa molécula minúscula, forçando os animais a se comportarem de forma normal. Será que o propionato causou nos roedores o mesmo tipo de dano que se vê no cérebro de pessoas autistas? Comparando o cérebro dos animais que haviam recebido propionato com o de pacientes autistas que haviam morrido e passado por uma autópsia, McFabe e sua equipe ficaram fascinados ao descobrir que tanto um quanto o outro estavam repletos de células imunológicas. Havia inflamação, como acontece na esquizofrenia e no TAR. É normal que exista certo nível de inflamação no cérebro, já que sinapses desnecessárias são devoradas pelas mesmas células imunológicas responsáveis por lidar com patógenos. O aprendizado é um equilíbrio delicado entre lembrar e esquecer. Fazer conexões e distinguir padrões é um marco da inteligência, mas se levados longe demais ambos os processos se tornam prejudiciais. Quando McFabe pôs ratos tratados com propionato no labirinto, descobriu que eles conseguiam descobrir o caminho sem problema. Só que depois não conseguiam desaprendê-lo. Se o caminho fosse alterado, persistiam com sua lembrança do caminho inicial, batendo com a cabeça nas paredes recém-instaladas. Isso nos lembra a memória e o amor à rotina de alguns autistas. Flu e Kai Liman são as únicas autistas savãs gêmeas no mundo e já apareceram em vários documentários de TV. Apesar das dificuldades nas interações sociais e da incapacidade de cuidarem de si, elas possuem uma memória extraordinária. As duas são capazes de lembrar, para qualquer dia do passado, que tempo fazia, o que comeram e o que o apresentador de seu programa favorito de TV vestia. Elas também sabem o nome e o cantor de todas as músicas que chegaram às paradas de sucesso, assim como sua data de lançamento. Suas lembranças, uma vez formadas, ficam permanentemente fixadas, como se as sinapses que as mantêm nunca pudessem ser descartadas. Enquanto isso, outras sinapses, como aquelas contendo os passos para se preparar uma refeição, não sobrevivem no cérebro delas. Quando Léo Caneira estava descrevendo o autismo, observou o mesmo fenômeno. Depois de aprender uma definição qualquer, as crianças que participaram de seu estudo pareciam incapazes de adaptá-la. O mais perturbador foi que muitas das crianças referiam-se a si próprias como você. Ao lhes dizerem, você quer sair para brincar? E você quer um café da manhã, os pais inadvertidamente ensinaram aos filhos que o nome deles era você. Essa memória era inflexível. Uma criança no estudo de Caneira chegou a chamar os pais de eu e a si própria de você. Derek McFabe descobriu que os ratos tratados com propionato, incapazes de esquecer o caminho original pelo labirinto, apresentaram um aumento nos compostos químicos do cérebro envolvidos na formação da memória. Por mais problemático que pareça, McFabe acredita que isso tem um propósito evolutivo. Se as bactérias são capazes de liberar um composto químico que faz o cérebro se lembrar, elas podem assegurar que seu hospedeiro, o corpo humano, vai se lembrar de onde encontrar o alimento que permite que elas se reproduzam. Será que no autismo, ele indaga, a superativação desse caminho pode levar ao esquecimento deficiente a comportamentos obsessivos, interesses alimentares e aumento de lembranças restritivas? De fato, a microbiota parece crucial para a formação da memória. Camundongos livres de germes colocados num labirinto têm dificuldade para achar o caminho devido a deficiências em sua memória operacional, sua capacidade de reter informações sobre os caminhos que já testaram ao se deslocarem. Se McFabe estivesse certo, alterações simples na composição da microbiota poderiam estar inundando o corpo com propionato, afetando a capacidade do cérebro de formar e romper sinapses durante o desenvolvimento infantil. Mas como o propionato e outros compostos químicos, capazes de causar danos em grandes concentrações, saem do intestino e chegam ao cérebro? A doutora Emma Allen Vercoe é uma microbiologista britânica que trabalha na Universidade de Guelph e foi apresentada a ideia de que a causa do autismo estaria no intestino por Sidney Finnegal durante um almoço. Assim como McFabe, Allen Vercoe suspeita que a combinação de micro-organismos no intestino da criança é capaz de produzir compostos químicos que afetam a função cerebral, o sistema imunológico e os genes humanos. Em vez de buscar uma única espécie responsável pelos danos, ela resolveu adotar uma abordagem holística, encarando a flora intestinal como um ecossistema, à semelhança de uma floresta tropical. Retirar qualquer espécie da floresta e estudar seu comportamento isoladamente, em uma gaiola, não revelará muito sobre sua natureza real. Isso se aplica também aos micróbios, que são influenciados pela presença de outros micro-organismos e pelos compostos químicos produzidos por eles. Assim, em vez de estudar cada espécie individualmente, Allen Vercoe recriou o lar da microbiota, com todos os seus habitantes, só que fora do intestino. Uma massa borbulhante e fedorenta de tubos e garrafas, esse lar artificial dos micróbios é carinhosamente chamado de robogut, que poderia ser traduzido como intestino robô.
Usando o RoboGut, Alan Vercoe causou uma reviravolta, dos dias em que cultivar bactérias em laboratório era a única forma de estudá-las, passando pela revolução do sequenciamento do DNA e de volta à cultura. Ela discorda da ideia de que os micróbios do intestino são impossíveis de cultivar. Cultivar é um total absurdo. Você precisa de muito equipamento, de uma grande dose de paciência e de um olho bem apurado. Agora temos pilhas e pilhas dessas espécies incultiváveis guardadas no congelador. Alan Vercoe suspeita de que a flora intestinal alterada no autismo está danificando as células que revestem o cólon, mas em vez de perguntar quais bactérias são culpadas, ela está perguntando quais substâncias químicas produzidas pela microbiota são responsáveis. A microbiota de uma criança com autismo grave é extraída, em forma de fezes, e recebe um novo lar na RoboGut. Numa semelhança um tanto grosseira com nosso próprio tubo interior, o robô possui um tubo pelo qual é alimentado e outro pelo qual libera gases nocivos. Um terceiro tubo permite que parte do líquido em que os micróbios vivem seja filtrado. É esse ouro líquido que conserva as substâncias químicas, conhecidas como metabólitos, que a microbiota produziu. A esperança é que, testando o efeito do ouro líquido nas células do intestino em uma placa de Petri, a equipe de pesquisa de Alan Vercoe seja capaz de descobrir quais metabólitos estão causando danos ao cérebro de crianças autistas e o que fazem exatamente. Uma de suas alunas de pós-graduação, Erin, vem pesquisando a ideia. A moça tem um interesse pessoal em solucionar o enigma do autismo, porque um membro de sua família foi afetado, seu irmão, Andrew Bolt. Em 1998, Ellen Bolt produziu seu primeiro artigo científico. Intitulado Autismo e Clostridium tetani, foi publicado na revista medical Hipóteses. Nele, ela expõe sua teoria de que o autismo resultaria da invasão de C. tetani no intestino de uma criança após sua microbiota protetora normal ter sido exterminada por antibióticos. O artigo de Ellen é uma obra-prima de síntese epidemiológica e microbiológica, reunindo indícios de dezenas de estudos para respaldar cada aspecto de sua hipótese. Um grande trabalho de retórica científica, a primeira contribuição de Ellen ao seu novo campo de pesquisa, atesta seu passado como programadora na área da computação, em que cada pensamento deve se seguir logicamente do anterior. Ela teve a coragem de abrir a caixa de Pandora das possibilidades médicas, citando inclusive a ideia de que a alteração dos micróbios do corpo humano pode ter consequências comportamentais. Essa realização atesta não apenas a inteligência e a determinação de Ellen, mas também a que ponto pode chegar uma mãe que precisa proteger seu filho. Mas, como observa Derek McFadden, cuja pesquisa foi influenciada pelo pioneirismo de Ellen, hipóteses, apesar de essenciais, não são suficientes. Elas precisam ser testadas. Felizmente, Ellen Bolt transmitiu tanto sua hipótese quanto sua noção inata de lógica científica para sua filha, Ellie, que descobriu sua vocação e tenta solucionar o mistério da doença que mudou a vida de seu irmão mais novo, Andrew, cerca de 20 anos atrás. Ela começou sua carreira científica sob a orientação da doutora Emma Alan Vercoe, na Universidade de Guelph, em Ontário, no Canadá. Usando o RoboGut, seu objetivo é testar a hipótese de sua mãe em seu sentido mais amplo. Ellen quer entender exatamente o que aconteceu no intestino do seu irmão e das 11 outras crianças cujo autismo melhorou durante o teste com antibióticos de que participaram. Ela também quer saber por que pais de crianças autistas relatam uma melhora nos sintomas quando retiram certos alimentos da dieta dos filhos. O RoboGut lhe permite ver exatamente o que muda na flora intestinal dos autistas quando ela acrescenta antibióticos, glúten e caseína, proteínas do trigo e do leite, a mistura. Já sabemos que os autistas podem melhorar quando tomam certos antibióticos, mas quais metabólitos deixam de ser produzidos quando Erin dá ao RoboGut os mesmos medicamentos? E como os autistas costumam piorar quando comem artigos de padaria e confeitaria, quais metabólitos são produzidos em maior quantidade quando ela alimenta o RoboGut com glúten? Os experimentos de Erin vão lançar uma base não apenas para entendermos o papel desempenhado pela microbiota no autismo, mas também para descobrirmos como ela influencia muitos outros distúrbios neuropsiquiátricos. Sua mãe, Ellie, foi bem além de sua obrigação, aplicando sua lógica detetivesca no exame de uma doença muito complexa e abrindo um caminho extraordinário na área da pesquisa científica quando ninguém queria lhe dar ouvidos. Agora Ellie recebeu o bastão e está aplicando sua própria inteligência e determinação para achar respostas às perguntas que cada vez mais pais estão precisando fazer. Para Andrew, cuja janela de desenvolvimento da infância já se fechou, é provável que o autismo continue limitando sua vida. Para Erin, Derek McFadden e Emma Alan Vercoe, a esperança é impedir que essa doença insidiosa afete, conforme o previsto, todas as famílias americanas e outras ao redor do mundo. Quando se trata de saúde, gostamos de pensar que somos produto de nossos genes e experiências. Muitos de nós atribuímos nossas virtudes aos obstáculos que superamos, às tribulações de que escapamos e aos triunfos pelos quais lutamos. Consideramos nossa personalidade uma entidade fixa, não sou de correr riscos, ou gosto das coisas organizadas, como se fosse resultado de algo intrínseco a nós. Alcançamos nossas realizações através de nossa determinação, e nossos relacionamentos refletem a força de nosso caráter. Bom, é assim que gostamos de pensar. Mas o que significa para o livre-arbítrio e nossas conquistas a ideia de que não somos senhores de nós mesmos? O que isso significa para a natureza humana e para nosso senso de individualidade?